Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para contar um pouco da história de John Keynes. Poucos sabem, mas certamente Keynes foi o maior e o mais influente economista do século XX. Keynes nasceu em 5 de junho de 1983, na cidade de Cambridge. Seu pai, John Neville Keynes, era um intelectual influente da época. Lecionou em Pembroke College, foi assistente dos economistas Alfred Marshall e Henry Dewey e publicou durante sua trajetória 2 livros: Os Estudos e Exercícios da Lógica Formal e O Objetivo e Método da Economia Política. Sua mãe, Florence Ada Keynes, trabalhava como voluntária em serviços sociais. Foi deputada municipal e vereadora de Cambridge. Keynes cresceu em um sólido ambiente intelectual da classe média e cedo começou a mostrar sinais de precocidade. Desde pequeno demonstrava talento para a matemática e principalmente para a álgebra. Estudou no colégio de Eton, onde logo se destacou em matemática, ganhando vários prêmios. Aos 19 anos, Keynes passou a estudar na Universidade de Cambridge, onde teve aulas com Alfred Marshall, economista respeitado da época. Depois de se formar, Keynes entrou para o funcionalismo público e, em 1906, se tornou terceiro escriturário do gabinete da Índia. Insatisfeito com o emprego, regressou a Cambridge em 1909 e se dedicou a estudar as economias ortodoxas, tornando-se especialista nos princípios econômicos de Marshall, sendo este o tema da sua dissertação, A Teoria da Probabilidade. Em outubro de 1911, tornou-se diretor do Economic Journal e, em 1912, foi eleito membro do Clube de Economia Política. Em 1914, Keynes não tentou desenvolver teoria monetária para além do estado atingido por Alfred Marshall. Marshall defendia o ponto de vista de que muitos ricos e muitos pobres eram os elementos de pouco valor à sociedade e ambos deveriam ser eliminados através da redistribuição da riqueza. Antes da Primeira Guerra Mundial, Keynes acreditava nessa teoria quantitativa clássica. E a teoria era: os preços variam com a quantidade da moeda, e a quantidade da moeda determina os níveis de preço. Essa teoria estaria errada segundo as ideias posteriores de Keynes, mas certa segundo as convicções dos economistas clássicos e dos monetaristas posteriores. O objetivo devia ser a estabilidade dos preços a longo prazo, e isso se conseguiu mantendo moedas nacionais convertíveis em ouro a uma taxa de câmbio fixo. E esta simples abordagem serviu a Keynes até 1914. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, e também em 1914, Keynes exerceu diversos cargos no Tesouro Britânico. E em 1911 foi encarregado de chefiar a delegação britânica na Conferência da Paz de Paris, em Versalhes. Descontente diante das condições econômicas impostas à Alemanha nessa ocasião, pediu demissão do cargo. Para justificar seu posicionamento, publicou ainda em 1919 seu primeiro livro, As Consequências Econômicas da Paz, um dos livros mais influentes e importantes do século XX. Após a guerra, Keynes voltou para Cambridge, onde ensinou, deu conferências sobre a teoria do dinheiro e a teoria monetária da produção e escreveu para jornais e revistas americanos. Eu não comentei aqui, mas Keynes em sua juventude tinha casos homossexuais. Ei, Marta, conta um pouco para nós aí da vida amorosa de Keynes. Olá pessoal, como a Débora estava falando, Keynes mantinha relações amorosas homossexuais em sua juventude, mas acabou abandonando o homossexualismo quando conheceu a bailarina russa Lydia Lukopova. Keynes casou-se com Lydia, mas Lydia não era muito bem aceita pelos seus amigos. Na realidade, eles eram altamente críticos, mas críticos a Keynes, o qual era considerado um homem de mau caráter, porém ingênuo. Keynes passou grande parte da década de 20 discutindo sobre a regressão do padrão ouro da Grã-Bretanha, a qual Keynes argumentava que a Grã-Bretanha não deveria retornar ao padrão ouro anterior à guerra. Crash de Wall Street, ou quebra da Bolsa de Valores, também conhecida como Quinta-feira Negra, ocorreu em outubro de 1929, o qual a Bolsa teve uma desvalorização de alta intensidade. Em 1936, a Depressão Mundial deu base para a criação da Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro,
é uma das obras mais influentes de Keynes no século XX, que revolucionou a maneira de pensar sobre os problemas econômicos mundiais. Lei de Sey. A teoria ricardistas, que afirma que a oferta cria sua própria procura. Assim, é impossível ocorrer o excesso de mercadoria. Marx no ciclo econômico. Acredita que esse ciclo leve de 8 a 10 anos, em que o emprego, os juros e os salários crescem a um determinado período e aos 4, 5 anos eles começam a cair. Também foi criada a Comissão das Despesas Nacionais, a qual solicitava a corte nos gastos, redução em despesas e principalmente em benefícios de desemprego. Isso também causou um certo alarme na população e aumentou a saída de ouro. Então vamos começar com as soluções de Keynes. Ele rejeitou a crença bentamista, clássica no mercado livre, do laissez-faire e na intervenção mínima do Estado. Ele também percebeu que os remédios clássicos, não fazer nada e esperar o pleno emprego volte automaticamente, já não chegavam. Mas qual é a resposta do pleno emprego? Ele desafiou a doutrina do aceite de que a norma era o pleno emprego. Isso admirou os ortodoxos, mas também tinha uma grande implicação se o pleno emprego não fosse automático. Os governos eram obrigados a agir para que verificasse. Mas o que determina o nível de emprego? Para o Keynes, o nível de produção determina o nível de emprego, determinada pelo nível da procura efetiva ou pelo nível de compras de bens e serviços. Para ele também fazia mais sentido empregar pessoas do que fazer outra coisa. Era necessária a ação do governo, talvez reduzindo as taxas de juros ou através de programas de incentivo público. Os 3 primeiros países a utilizar a teoria keynesiana foram a Suécia, a Alemanha e a União Europeia, que foram influenciados por economistas que trilhavam os mesmos caminhos de Keynes. A influência de Keynes na política governo britânica durante a Segunda Guerra Mundial, imediatamente pós, foi profunda. Ele tinha jeito para explorar os seus contatos pessoais ao mais alto nível e estava pessoalmente envolvido na maioria dos aspectos da alta política do tempo de guerra, tanto no seu país como nos Estados Unidos. Mas Keynes morreu após tanta discussão. Ele teve em 1937 um ataque cardíaco, mas em 20 de abril de 46 morreu na quinta da Sunset, em Tilton, nos braços de sua amada Lydie. As cinzas foram espalhadas por Dalton City. A economia keynesiana funcionou mesmo? Parece que sim. Pelo menos durante 25 anos após a guerra, o mundo avançado capitalista explodiu como nunca. O desemprego era o mais baixo dos últimos 100 anos. Então vai aí, Luiz, pra gente continuar a historinha do Keynes. A gestão de Keynes nos anos 70. Bom, com o colapso no sistema no princípio dos anos 70, houve um aumento explosivo nos preços das mercadorias, pondo fim no crescimento regular com baixa inflação, que vinha desde 1945. As políticas keynesianas pareciam não funcionar mais, entrando assim o monetarismo. Os mercados se ajustavam de maneira a igualar a oferta à procura, não havendo desemprego involuntário, onde qualquer pessoa poderia ter um emprego desde que aceitasse os salários que as forças do mercado ditavam. O ministro Margaret Thatcher adotou a política monetarista na redução da oferta da moeda, reduzindo o imposto sobre o rendimento para aumentar o incentivo ao trabalho. Os principais alvos dos monetaristas eram os sindicatos, que abusavam muito da demanda para manter os salários acima da taxa de compensação no mercado. Se os salários reais caíssem, mais pessoas teriam empregos, acabando com o desemprego. A inflação que leva ao desemprego é causada por excesso de moeda. Assim, para reduzir o desemprego, como já dito antes, teria que reduzir a oferta da moeda.